Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Enfim, estamos aqui mais uma vez, né? E aí hoje, né, vamos falar da seguinte questão, né? Vamos falar mais um pouco de propósito, e outras adjacências, né? Mas aí hoje vamos aproveitar para fazer uma aulinha, né, de florais e propósito, né? O que acontece? O que que ocorre? Primeiro, né, vamos entender o propósito quando a gente pensa também nessa questão dos florais, né? Primeiro, né, propósito também tem que ser visto como uma proposta de vida, né? Estar aqui é uma proposta. Então, quando você tem alguma dificuldade, quando você tem um problema de saúde, quando você tem algum desequilíbrio, né? Algum aspecto da sua personalidade que, de alguma forma, não está funcional, né? Você tem alguma coisa do teu eu que não está em funcionalidade, questão do propósito, o que é? É uma proposta, né? Aquilo que a gente se propôs a fazer aqui. E quando a gente pensa no floral, né, dos florais e propósito, a primeira coisa que a gente tem que observar, né? Você está vivendo a sua vida de uma forma natural? Está vivendo a sua vida de um modo espontâneo? Você sente que você está fazendo o que você tem que fazer, o que você pode fazer, né? Ah, ah, Você está realmente buscando objetivos, né, por si próprio, ou você está indo meio naquela onda do deixa a vida me levar, né? Então, quando a gente fala de florais e propósito, eu entendo que como ferramenta terapêutica, o que o floral propõe, né? Ele propõe que a gente tenha, claro, que para a gente estar interagindo com aquilo que é o nosso propósito, a gente tem que, primeiramente, ter uma consciência, uma percepção do nosso pensamento, ter uma percepção das nossas emoções, sentimentos, ter uma percepção, né, de como a gente se relaciona, primeiro com a gente mesmo e de como a gente se relaciona com o externo, com o mundo, com a vida, né, ou seja, a existência. Por quê? Gente, não tem como você estar vivendo o seu propósito se o pensamento não é claro, se o seu coração não está em paz, se o seu coração não está pleno para você fazer aquilo que você veio fazer neste mundo, seja lá o que for, né? E aí, quando você tem essas duas condições, né, mente e coração, ainda assim, você precisa de um mínimo de aterramento. Você precisa de um mínimo de estabilidade para se manter fazendo aquilo que você veio fazer nesta vida, nesta existência, né? Então, aqui, antes mesmo de você, digamos, descobrir o que você está fazendo, você precisa ter esse conjunto, né? Mente, coração e estabilidade, ter os pés alicerçados no chão, né? O famoso aterramento. Então, o que ocorre? É, não tem como uma pessoa viver o seu propósito sem ter realmente esses três elementos, esse tripé minimamente estabelecido. Então, vamos lá. O que a gente pensa em relação aos florais, né?
A gente pode dizer aí poderia sugerir aqui uma receita bem simples, né? Se a gente vai falando do pensamento, vamos dizer que a gente escolhe aí, a gente pode escolher qualquer um dos pontos do tripé, mas vamos pensar aqui de cima para baixo, né? Primeiro, vamos trabalhar o pensamento. Pensando numa receita simples também com 3 elementos aí. Vamos pensar numa receita primeiro com abricó, né? Por que esse floral abricó? Porque o primeiro passo é a gente trabalhar o raio branco, trabalhar essa energia de limpeza, de conexão das sinapses cerebrais, para a gente ter um pensamento, inclusive, mais amplo, para a gente ter um pensamento mais expandido, para a gente conseguir olhar para as coisas com mais clareza. Porque o próprio abricó, quando ele, o floral, né, abricó, quando trabalha junto a essa energia do raio branco, ele vem nessa função de limpar, ele vem nessa função de tornar o pensamento claro. E quando esse pensamento e essa percepção de como a gente pensa fica mais clara, automaticamente tudo que a gente faz na vida de alguma maneira é mais possível de que a gente se torne consciente das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas investidas, dos nossos erros e dos nossos acertos. Então, o floral abricó, ele vem não para exatamente te mostrar o seu propósito, mas o floral abricó, ele traz primeiro essa limpeza, ele traz primeiro essa purificação, essa irradiação, né, e expansão da maneira como a gente tem consciência, né, a expansão de consciência de como a gente se relaciona com o lugar onde a gente está, com as nossas relações, com as pessoas com quem a gente se conecta, e com aquilo que nos apetece alimentar, ou com aquilo que nos apetece, né, deixar para trás. Né? Também a nossa consciência, podemos até dizer a respeito da nossa consciência de apego e desapego. Então, o floral abricó vem trabalhar muito nessa linha, e aí, se a gente vai pensando em termos de pensamento, né, é um dos florais que vem trazer esse aspecto. Outro floral que eu também entendo que é muito interessante, que pode ser colocado também nessa mesma receita, tem o floral maçã, né, que tem essa energia do fogo, né, da purificação. Realmente é um floral, até a gente pode ser um floral de desintoxicação, né? E aí você fala, não, mas como assim, né? Para que eu preciso desse floral para chegar numa ideia do que é o meu propósito? Assim, não é, de novo, esse floral ele também não vai te mostrar o seu propósito, mas não tem como você viver a sua proposta de vida, né? Seja lá se isso é uma proposta espiritual, se é um projeto, se é uma coisa apenas racional, cartesiana, né? Se é algo intuitivo, não tem como você vivenciar aquilo que você se propõe a vivenciar se você está contaminado, se você tem muito lixo interno, se você, de alguma forma, está sobrecarregado e não consegue administrar aquilo que vem dentro de você, né? Porque toda pessoa que tem muito conteúdo, toda pessoa que fez muitos cursos, toda pessoa que tem muito material, né, dentro dela, corre o risco, né, de ter acumulado, né? Não é só, é como ter um celular, né? Se o teu celular tem um excesso de aplicativos, se o seu celular tem um excesso de ferramentas, chega uma hora que o próprio aparelho não está funcionando bem por conta do excesso, e chega uma hora que você tem que limpar, né? A mesma coisa acontece com a gente. E o floral maçã, ele vem fazer essa limpeza, né? Então, enquanto o abricó vem trazer essa percepção, essa clareza
vem iluminar, né? Para a gente começar a perceber esses excessos, o maçã ele traz um impulso para a gente retirar esses excessos, para a gente queimar, para a gente depurar o que está em exagero, né? E até para que isso ajude a gente a ter uma mudança de comportamento. Porque muitas vezes ter uma mudança de comportamento envolve o espaço que a gente tem dentro da gente e a maneira como a gente ocupa esse espaço,